Bom, então a gente vai ter mais um evento que eu e a Fê curtimos muito fazer. Até pensar em quem a gente vai convidar, qual é o tema que a gente vai pensar, que vocês estão ajudando a gente a pensar. E hoje a gente trouxe a Sandra na nossa conversa entre especialistas. Ela vai falar sobre brincando e desenvolvendo o pensamento. A Sandra, a gente se conhece há bastante tempo. Primeiro a gente se conheceu como mãe, né, Sandra? Que a gente morava Foi, muito próximo. foi, E isso. aí a gente se encontrou nesse caminho da psicopedagogia. Então, a Sandra Kraft do Nascimento é pedagoga, psicopedagoga clínica, ex-membro da Associação Brasileira de Brinquedotecas, docente em cursos de pós-graduação em neuropsicopedagogia, supervisora em psicopedagogia, artigos em educação e coautora do livro Brincando, Aprendendo e Desenvolvendo o Pensamento Matemático, editora Vozes. Então, a Sandra foi convidada por esse currículo aí, o fazer dela no consultório é muito baseado nisso. E hoje é o dia de conversa. Ela vai fazer uma apresentação, tem uns slides, e depois a gente fica todo mundo com os microfones abertos para a gente realmente conversar, tá bom? Então, que todas nós aproveitemos muito esse encontro com ela. Sandra, com você. Bom, gente, primeiro eu tenho que agradecer você e a Fê, né, pelo convite, porque eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, assim, de coração, sabe? Não só de poder trocar, porque eu vejo isso como um encontro, não é uma palestra, nada disso, é um encontro mesmo, né? Onde eu estou tendo a oportunidade, através do que vocês me deram essa oportunidade, de poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem há algum tempo, sabem do meu trabalho, né? A Carla é uma delas, por exemplo. Tem outras pessoas que ainda não estão aqui, mas que estão no grupo, que também já me conhecem. Mas poder compartilhar essa parte do meu trabalho, que é com brinquedo e é com brincar, dentro do consultório de psicopedagogia. E a ideia, que eu sempre digo, né, em qualquer lugar que eu possa falar sobre o meu trabalho, é justamente ter essa troca, porque eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que todo mundo hoje tem que sair daqui mais sabido, né, do que a gente entrou, por isso que eu falo que é uma troca. Outra coisa que eu queria dizer é que eu estou amando de verdade fazer parte desse grupo, que eu acho que é um grupo tão diferente de outros que a gente participa, que tem tanta competição, tanta briga de ego, né? E eu não vejo isso aqui, muito pelo contrário, eu acho que são profissionais tanto da área da saúde quanto da educação, né, com diferentes funções, com diferentes jeitos de atuar, e o que eu mais vejo é um ajudando o outro aqui. E eu acho isso de verdade, acho muito lindo, porque o mundo está precisando disso, sabe? Então, eu estou muito feliz, assim, de coração mesmo, de poder fazer parte desse grupo e pelo convite que vocês me fizeram. Queria contar um pouquinho, bem rápido, né? A Val já começou a falar, é, talvez por que a Fê e a Val pensaram, né, de eu estar aqui compartilhando um pouco essa parte do meu trabalho com vocês, que foi justamente começou o pensamento pelo livro. Eu não lembro agora se eu postei no Instagram e como é que foi que vocês souberam do livro, não lembro exatamente, mas esse foi um livro que eu escrevi. Eu sou coautora, eu vou mostrar aqui que eu postei no plano de fundo. Ó. Brincando, Aprendendo e Desenvolvendo o Pensamento Matemático, ele é da editora Vozes, e eu sou coautora desse livro. Eu escrevi esse livro já tem bastante tempo, né? E por isso até que me chamou a atenção o convite de vocês. O livro tem 19 anos, né? Pensando que hoje em dia os saberes são tão, o que a gente sabe de manhã já não vale para a noite. Um livro que tem 19 anos, mas é o que eu falei para elas, né? Apesar de ser um livro antigo, em termos de tempo, eu acho que ele continua sendo muito atual na sua ideia, no seu conteúdo. E é sobre isso, não sobre o livro em si, mas sobre isso que eu acho que é importante falar, tá? Eu escrevi esse livro com uma pessoa que se chama Nilcelena Silva Cunha. Ela foi uma pedagoga, ela não está mais entre nós fisicamente, mas ela mora dentro da minha existência, que ela é minha mãe pedagógica. Dona Helena Silva Cunha foi a pessoa que trouxe brinquedoteca para o Brasil. Ela conheceu esse modelo parecido com o que ela trouxe para o Brasil, na Suécia, que se chamava Lecotec. Lá tinha os moldes, a brinquedoteca funcionava nos moldes terapêuticos,
e aí ela volta para o Brasil. Ela era dona e diretora da escola Indianópolis, que é uma escola para pessoas com educação, de educação especial, onde eu trabalhei durante 12 anos como coordenadora pedagógica e na brinquedoteca dela também, como voluntária no horário contrário, que eu era a coordenadora. E a dona Nilce, quando ela vem, volta para o Brasil e ela cria o nome Brinquedoteca, eu acho que isso é importante dizer, ela não quis patentear o nome Brinquedoteca, porque ela queria que desde uma cidade com mais condição financeira até que tivesse menos condição financeira, pudesse usar o nome Brinquedoteca e ter brinquedoteca na sua cidade. E ela achou que se ela patenteasse o nome, nem todos poderiam pagar pelo uso do nome, e ela não queria, né? Então, é desse ser humano que eu estou falando, e que me deu imensas oportunidades, as quais eu agarrei com unhas e dentes. Então, eu sou muito grata a ela, e ela foi a pessoa que me ensinou o valor do brincar e da brincadeira. Então, se hoje eu estou podendo estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né, do meu trabalho, eu devo muito a essa pessoa. Então, nós escrevemos esse livro juntas. É um livro que tem 82 jogos e brinquedos aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês, porque eu falo da proposta. Eu até já deixei um separado. Por que eu acho que ele é um livro tão atual, né? Por conta do conteúdo que tem nele, né, do jogo em si. Então, eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Esse jogo aqui. Então, a gente tem a foto do jogo, a gente tem o nome, o fabricante, os componentes dele, e a primeira coisa que a gente coloca sempre é a regra oficial que o jogo ou o brinquedo veio. Né? Isso todo jogo tem a regra oficial. Por que eu digo que ele continua sendo atual? Porque o nosso trabalho, esse que foi o mais legal, era a gente poder desenvolver um monte de outros jeitos da gente brincar e trabalhar com o mesmo material. Então, aumentando o grau de dificuldade para usar com os mais velhos ou diminuindo o grau de dificuldade para a gente usar com os mais novos. E esses jeitos outros de brincar estão todos descritos aqui. Então, nós temos aqui 80 e tantos jogos que a gente foi fazendo isso, e por isso eu acho que ele é atual. Embora eu não fui checar, gente, mas eu acredito que alguns jogos não existam mais, algumas fábricas fecharam, mas a ideia continua sendo muito atual. Né? Então, foi em função disso que a Fernanda e a Val me convidaram para falar sobre a importância do brincar e do brinquedo. A dona Nilce falava que quando a gente é picado pelo bichinho do brincar, não tem volta, né? Na minha vida não teve, porque eu brinco dentro do consultório, eu brinco fora do consultório, apesar de ter quase 60 anos. E eu acho que é por aí mesmo, né? Quando a gente foi pensando no título do encontro, né, brincando e desenvolvendo o pensamento, eu fiquei com essa palavra, o pensamento, na cabeça, né? O que cada um vai significando do que é o pensamento? Quando vem essa palavra pensamento, é muito natural que a gente signifique como uma coisa mais objetiva, né? O raciocínio lógico, o prático, o criativo, né? Aquele raciocínio analítico. E de verdade isso faz parte do pensamento, mas ele não se limita a isso. Eu vejo o pensamento como uma totalidade. Ele tem a sua parte objetiva, que é nesse sentido, né? O raciocínio lógico, criativo, prático. E junto com o pensamento, o que compõe o pensamento são as emoções, são os desejos, são os afetos. Eu tenho, vocês devem ter também, várias lembranças, até estou pensando em conteúdos acadêmicos mesmo, que eu tive lá na minha escola, e coisas que me marcaram de conteúdo que eu vivi junto com isso alguma emoção, algum sentimento, ou positivo ou negativo. Então, está sempre acompanhado. Vamos pensar num momento. Ontem eu vivi isso aqui. Eu estava com uma criança, ela no meio de uma atividade, de um liga-pontos bem diferente que eu tenho aqui com contas, e ela põe o resultado no gráfico, forma um desenho. Ela começou a me contar uma coisa que ela começou a ficar muito angustiada, alguma coisa que aconteceu na escola, e ela paralisa e ela não consegue fazer mais. Então, achar que o pensamento é só raciocínio lógico, não, ele é muito além do que isso. Quando a gente está muito demandado emocionalmente, o pensamento, o raciocínio lógico paralisa, né? Ou ele anda bem devagar. Então, por isso que eu vejo como uma totalidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? De contar para vocês, por que
criança brinca, né? Por que que uma criança brinca? Embora ela não tenha essa consciência, obviamente, né? Ela brinca porque brincando é um jeito dela conhecer os objetos e as relações entre as pessoas, como é que elas se dão, né? Como é que tudo isso se organiza. Ela vai se apropriando de um mundo real através da brincadeira. E o brincar, ao contrário do que a gente possa pensar, ele não é inato. A criança aprende a brincar, né? Através do nosso estímulo, da gente emprestar a nossa curiosidade para a criança, a gente estimular, né? Se agora, fiquei pensando que se agora a gente parasse e pensasse na nossa vida, cada um de nós, do que a gente brincava, como é que a gente brincava, como é que a gente se relacionava com os nossos pares nas brincadeiras, quem foram nossos heróis, né? Hoje em dia as crianças não têm heróis mais para falar, né? Certamente a gente vai ficar muito saudoso daquele tempo em que a gente aprendia sobre a vida brincando. Eu não sei como é a vivência de vocês, mas eu fico muito impactada, eu acho que essa é a palavra, eu fico muito impactada hoje em dia com crianças de diferentes idades. O meu menorzinho no consultório hoje tem 5, o maior está com 17, né? Trabalho com essa faixa etária. O déficit lúdico que essas crianças estão chegando no consultório é impressionante, eles não sabem brincar. Eles são muito feras na tecnologia, eles lidam com celulares e com joguinhos lá eletrônicos, né? Coisa que eu fico ali na minha lentidão tentando entender, né? Eu não sou nativa digital, sou imigrante digital, né? Imagina que eu sou no tempo que era orelhão e telefone fixo era um investimento, tá? Estou falando dessa época. Então, só que eles não conseguem, não brincam, né? O jogo simbólico, outro dia, de um menino de 9 anos, ele pegava os bonequinhos, morreu, morreu, morreu. É uma representação aí do videogame que você tem 500 vidas. Na vida real, você não tem 500 vidas, é uma e cuide bem dela, né? Então, brincadeiras muito primitivas, muito lá de trás, uma criança, né? E não sabem resolver problemas mínimos. O lápis quebrou a ponta. Eles olham para mim, quebrou, e agora? Né? Você fala, nossa senhora. Enfim, contrário do que se possa parecer, brincando se aprende muito, né? E a que aprendizagens que eu estou me referindo? As quais áreas da aprendizagem? Todas, gente, todas. Motora, fina e grossa, a parte da linguagem, as questões emocionais, tá? As questões da cognição, do raciocínio lógico. O brincar, ele possibilita o desenvolvimento de todas essas áreas, né? E onde tudo começa? E aí eu queria ler um trechinho para vocês, né? Da onde essa aprendizagem começa? Eu trabalho na linha dinâmica da psicopedagogia, onde a gente o tempo inteiro observa e atua no subjetivo e no objetivo da aprendizagem. E uma das autoras enfim, que tem vários livros escritos sobre a linha dinâmica da psicopedagogia, Alicia Fernandes, e num dos livros dela, não me lembro agora qual, ela coloca um trecho que eu acho muito lindo, que eu queria ler para vocês. Tudo começa na triangulação do primeiro olhar. No primeiro momento, a mãe ou seu equivalente busca o olhar da criança e a criança busca os seus olhos. Aí tem o encontro necessário para que haja aprendizagem. Logo, a mãe ou seu equivalente olha para o outro lado, por um objeto, para uma pessoa. E o seu filho também desvia o olhar para este mesmo lado. Seus olhares se encontram em um objeto comum, de um objeto de reencontro, de conhecimento. Desse olho nos olhos vai haver um deslocamento até outros objetos de conhecimento. Então, as aprendizagens elas vão se dando primeiro na família, ou deveria se dar primeiro na família, né? Hoje em dia a gente sabe o quanto que a família muitas vezes complica ao invés de ajudar, e aos poucos ele vai se estendendo para os seus pares, na escola e na sociedade, assim vai, né? Dona Alice tinha uma frase que ela dizia que o brincar é tão importante para a criança quanto trabalhar é para o adulto. Então, olha a importância que tem o brincar, né? E que o brincar vai possibilitando a gente aprender fazendo, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Mas o que que a gente pode aprender brincando? Eu estava aqui elencando algumas brincadeiras antigas e tentando pensar, né? Dando alguns pequenos exemplos
Então, por exemplo, quando a criança, lá pelos seus 2 anos, que ela entra num sistema de representação, ou seja, né, ela deixou o sensório motor e está no pré-operatório, e ela não precisa mais imitar na presença, porque ela já pode imitar na ausência, né? O que a brincadeira de faz de conta pode possibilitar em termos de desenvolvimento? Primeiro, a memória, né? Porque eu preciso lembrar daquela cena, dos personagens, como aconteceu, quais foram os procedimentos, que objetos que foram usados para eu poder representar, né? Criatividade, eu tenho que criar um enredo. Eu vou desenvolver na minha linguagem, porque nessa brincadeira de faz de conta eu preciso me comunicar, tá? E eu preciso lidar com a organização espacial da brincadeira. Nisso eu vou classificando, que é uma operação mental, né? Na hora que eu ponho as comidinhas de um lado, a roupinha de outro, né? Os bichinhos no outro, eu estou classificando, isso é uma operação mental. Eu vou trabalhando com conceito temporal, eu vou desenvolvendo o conceito temporal. O que aconteceu antes, depois, não, então eu dei banho na minha filhinha, depois eu enxuguei, depois eu pus a roupa, depois a comida, eu estou trabalhando com antes e depois, não é? Isso eu estou trabalhando com a construção de conceito temporal, brincando, claro que a criança não tem a menor consciência disso. Quando eu vou brincar, por exemplo, de esconde-esconde, eu que tenho quase 1,70 m, né, eu preciso olhar para o meu corpo e poder rapidamente olhar para o lugar que eu tenho que ir, inferir se aquele buraco vai caber meu corpo, que eu vou ter que ter um lugar diferente para me esconder do que a outra que tem 1,50 m. Então, tem que ter uma consciência corporal, eu tenho que ter propriocepção, eu tenho que ter, trabalhar com equilíbrio, com velocidade, com direção. Por exemplo, quando eu brinco de elástico, quando eu vou brincar de andar de bicicleta, a brincadeira, por exemplo, de corda, né, que a gente está lidando o tempo inteiro com espaço e tempo, eu estou trabalhando com ritmo. E por que o espaço e tempo é tão importante para a vida da gente? Vamos pensar hoje. Vou dar 2 exemplos de coisas bem corriqueiras. Estou aqui tomando minha água. Se eu não tenho noção do espaço e do tempo que eu levo para trazer o copo para minha boca, eu engasgo, eu babo, certo? Se eu for dirigir, né, eu estou dirigindo, claro que hoje em dia a gente já nem pensa mais nisso, mas eu tenho ali uma distância que eu preciso parar o carro, o farol fechou, quantos carros tem na minha frente? Eu não tenho carro nenhum, em que tempo eu começo a frenagem do carro, quanto eu tenho de distância para começar a brecar ou não, em que tempo, isso é espaço e tempo desenvolvido dentro da gente, né? Então, vejam que quanto mais possibilidades essa criança tem de brincar, ela tem mais possibilidades de desenvolver recursos e aumentar o seu repertório através da experimentação, que hoje em dia fica muito pobre, muito pobre. Aí eu fui fazendo uma lista, que até foi um pedido da Val e da Fernanda, em termos, claro que isso tudo acontece junto, tá, gente? No momento ele é separado, mas de uma forma didática eu tentei separar um pouquinho assim, o que seria mais a parte da cognição e o que seria mais a parte de, de questões emocionais, afetivas e relacionais, tá? Então, enquanto uma criança está brincando, o que ela pode aprender? Esperar, perceber, discriminar, sintetizar, comparar, nomear, quantificar, copiar, enfiar, enrolar. A criança, quando ela vai lá mais tarde escrever a letra cursiva, ela vai precisar o quê? Dissociação de punho, força, destreza, direção, movimento de pinça. Quando eu estou ali rosqueando, eu estou trabalhando com movimento de dissociação de punho, né? Manipular, expressar, reconhecer, escutar, identificar, descobrir, analisar, memorizar, construir, compor, decompor, criar, arremessar, correr, estruturar, parear, concentrar, raciocinar, falar, conceituar, classificar, seriar, sequenciar, medir, associar, calcular, deduzir, hipotetizar, somar, subtrair, dividir, multiplicar, transpor, combinar, escrever, organizar-se na linguagem espacialmente, temporalmente. E essa lista ela não se esgota. Imagina que a criança que está brincando, ela tem possibilidade de fazer um monte de coisas dessas, ela vai desenvolvendo todas essas habilidades. Do campo das emoções e dos sentimentos, né, o brincar, e se a gente for de novo, volta a falar, lembrar das nossas brincadeiras lá atrás,
A gente foi vivendo uma série de situações dessas que eu vou colocar agora. Sentimento de segurança, de insegurança, de ciúme, de inveja, de vergonha, de medo, de angústia, de desejo de conseguir fazer, né, diferente. Rubem Alves tinha uma frase que ele dizia que, como é que é? O mais legal da brincadeira é a possibilidade de ela não dar certo, né? Então eu pensava muito nessa coisa do desejar fazer diferente, porque aquilo que eu já sei já deu certo, porque eu já sei. Eu estava pensando muito no pular corda, né? Quando a gente vai aprender, a gente não sabe, então a gente só fica assim, pula para o lado, pula para o outro, pula para o outro. Aí a gente já aprendeu, já encheu, tem o desejo de fazer diferente. Aí eu vou falar, agora eu quero pular, mas eu ainda não consigo entrar. Então a corda parada e vai. Depois já não é mais desafio isso, eu desejo outra coisa. Aí eu vou entrar, aí eu vou sair, né? Aí eu quero foguinho. Aí depois eu quero abaixa, levanta, gira. Então, essa possibilidade de não dar certo e de que você deseje que dê, é que vai movimentando muito a brincadeira, o desejo né, da gente conquistar outras coisas. Possibilita a gente lidar com conflitos, com rejeição, sentimento de orgulho, de valorização, de desvalorização, de pertencimento, de exclusão, de admiração, de paz, de amizade, gera ansiedade, gera frustração, raiva, sentimento de ameaça, de conforto, de desconforto, de solidariedade, de encorajamento, sentimentos de confusões, de aflição, de alívio, de espanto, de aprovação e desaprovação, de alegrias e tristezas, de liberdade, de incômodos, de aconchego, de potências e impotências, companheirismo, curiosidade, satisfação. Enquanto a gente está brincando, a gente está lidando com tudo isso. Imagina as brincadeiras que hoje em dia são roubadas das crianças porque elas são entregues às telas, o quanto elas perdem. Elas perdem muito, elas estão perdendo muito. Então, claro que eu volto a dizer, isso tudo acontece junto, foi só por uma questão aí didática que eu fiz questão de separar, né? Mas acontece junto. Bom, e pensando em brincar, né, uma das coisas também que eu prestei bastante atenção aqui no que as meninas me pediram, e que faz parte do livro, eu queria mostrar para vocês um material que eu uso muito, muito, muito para brincar aqui no consultório com as crianças, e que também eu preciso citar de novo a dona Nilce, foi ela que me ensinou a, a cultivar este material, que é muito rico, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês a caixa. Olha aqui. Tampas coloridas. Gente, eu amo esse meu material, né? Depois que eu conheci esse material, eu passei a fazer supermercado de uma forma completamente diferente. Porque antes eu ia pela qualidade do produto, depois eu passei a comprar o produto que eu não tinha tampa, porque eu estava precisando da tampa. Então, eu aqui preparei uma outra bandejinha, mas para mostrar para vocês, ó, tampas diferentes, todas de plástico, tá? Limpas, higienizadas. Então, tampas de diferentes tamanhos, espessuras, cores, formas. Vem? As piquititicas também fazem parte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais ou menos, tá vendo? Eu separei aqui, ó, diferentes alturas, diferentes texturas, tem tampa super texturizada, tem outras que são bem lisinhas. Então, tem tampa de tudo quanto é jeito aqui, né? E por que que, deixa eu pôr aqui. Por que que eu quis mostrar esse material? Porque é um material que geralmente vai para o lixo, ou não, né? Hoje em dia a gente recicla bastante coisa, mas enfim. E esse uso desse material está aqui no livro também, né? E a Val e a Fernanda acharam que seria interessante mostrar um pouco para vocês, e aí quem achar que é um bom material, que faça a sua coleção, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tem as fotos, eu vou ler um pouquinho, né, de algumas atividades que a gente faz com tampas. Então, por exemplo, aqui, ó, quais tampas são diferentes num aspecto e iguais em outro? Tá? Então, você vai comparando. Que tampa tem duas diferenças de todas as outras? Aí você vai separando aqui. Descrever a posição da tampa branca em relação a, aí você vê em relação a qual que você vai falar. Usar como objeto para apoio de contagem.
Aqui para construção, para encaixe, como blocos de construção também. Aqui para você fazer desenhos. Aqui são tampinhas de pasta de dente, né? Para você criar desenhos. Aqui é uma outra atividade que você pega uma tampa, né? Você vai pegando várias tampas, não a dupla, né? A dupla, a outra, o igual a criança tem que pegar. Então, ela tem que ir lá na caixa e pegar. Aqui, vamos separar por critérios. Aqui era de tamanho, aqui o critério de cor. Aqui um trabalho com intersecção. Tá? Então, tem uma série de atividades aqui, tem mais páginas aqui de sequência, de seriação, tá vendo? Tem uma série de outras atividades aqui que a gente pode fazer com tampas, né? E aí, voltando a falar das questões de habilidade, né? A gente vai trabalhando com as tampas, as seriações, as classificações, noção de diferença e semelhança, raciocínio lógico, decomposição e composição, associação de números com quantidade, as operações matemáticas, equilíbrio, criatividade, contagem, sequenciação, com campo, né? Que é um material que normalmente ou se não recicla ou vai para o lixo. Bom, eu queria convidar vocês, a gente tem um tempo ainda, nossa, tem tanta coisa para falar, já são 8h34. Não, mas eu acho que seria legal para quem quiser convidar vocês para a gente fazer um exercício nesse sentido. E, gente, o compromisso não é com êxito, tá? Não é com acerto. O compromisso é com a criatividade e com a tentativa. Eu escolhi um dos jogos que eu tenho aqui no consultório, ele também está no livro, esse daqui. Que é um jogo que normalmente as pessoas conhecem, mas quem não conhece, eu posso... O Lince, vocês conhecem todo mundo? A ideia agora seria a gente, no máximo dos máximos aqui, 5 minutinhos, pensar além da caixinha. Então, a gente vai esquecer a regra oficial do Lince e cada uma de vocês pensar pelo menos uma atividade que vocês fariam com este jogo que não seja da regra oficial. E aí a ideia seria a gente poder compartilhar. Né? Eu já fiz aqui as minhas, né? Claro, já tinha feito aqui as minhas ideias, e aí a gente compartilhar, porque essa é a ideia, essa é daqui mais rico do que a gente entrou. Vocês topam? Eu utilizei ele ontem Jura, e, Virgínia? e eu tenho a minha coleção de tampas, viu? Queria Olha e que legal! que eu vejo as tampas, eu fico com vontade de criar uma cidade de tampas, Não é porque eu vejo lindo? personagens naquelas tampas. Então, aquelas Olha. que abrem, eu vejo capacete, eu vejo milhões de coisas. Então, Ai, que gostoso. curioso mesmo. Mas falando sobre o Lince, Vai lá, que eu vou anotar aqui. eu joguei né, na regra normal, mas depois eu peguei e pedi para a criança fazer associações. Quais associações daquelas figuras que ela encontrava? Então, Ah, então, por exemplo, eu falei assim, olha, você tem aí uma baleia. O que hum, que você pensa? Onde é que tem a ver com a baleia? A água. Eu falei, ai, quais são as outras fichas que você tem aí que tem relação com a água? E aí foi muito legal, porque não foi aquela classificação típica, animais, frutas, não. Então veio assim uma criatividade de coisas, foi muito bacana. Então tinha lá, tinha um vaso, então a criança, né, lá tinha a planta, então a água que rega, então uhum. tinha a nuvem, então vieram várias coisas relacionadas àquele tema. Então eu achei bem bacana assim para a criança sair pra ela poder usar a criatividade e fazer associações. Foi Foi isso. ótimo. Obrigada, Virgínia. Não, ó, a Jéssica escreveu aqui, a Jéssica Ah, tá de desculpa. câmera fechada, Ah, eu não que vi, desculpa. ela, imagina, para isso que a gente está aqui, Sandra. É. Ela faz também para a criança encontrar figuras que comecem com o mesmo som ou a Uhum. mesma letra. Aí eu vou Ótimo, aproveitar a atividade da Jéssica, porque eu sou, a pessoa é fono, pensa em consciência fonológica 1 milhão de vezes. com Eu tenho certeza. cartas feitas para o Lince. Então eu faço Olha, as cartinhas.
Procure um transporte, porque eu acho que é mais fácil, às vezes tem muita Sim, figura, né? Então, sim, sim. procure um transporte que rima com sei lá o quê. Procure um alimento que comece com o mesmo som de. E aí tem a figurinha, assim. Uhum. Eu tenho a minha mãe, gente, Ah, as coisas. A minha mãe era voluntária no GRAAC, um hospital de câncer sei, infantil, né? Todo mundo conhece. aham, aham, E o trabalho da minha mãe era arrumar os jogos que a gente recebia. Eu fui voluntária no GRAAC muitos anos também. Mas aham, eu trabalhava, eu era voluntária na quimioteca, sei. brincando com as crianças enquanto elas faziam a quimioterapia, que é uma chatice, né? Ruim, e a gente brincava. Eu ia lá para brincar. E Uhum, a minha mãe trazia os jogos, como é um hospital infantil, a gente recebia muita doação de uhum. jogo, de coisas de criança. Então, minha mãe levava tudo para casa e organizava todas as cartinhas, todas as Uhum, pecinhas, não sei o que lá, e vendia. Então, eu tenho 1 milhão de jogos que eu sei. comprei no bazar do Graac. Ai, que E, delícia. ai, delícia, vocês iam passar mal. E eu tenho um tabuleiro que é um tabuleiro igual de lince, só que ele é enorme. Ele tem acho que 10 partes assim, Jura, que a gente Fernanda? encaixa. Então, às vezes eu uso só um pedaço, às vezes eu uso ele inteiro. E aí eu faço, aí eu tenho cartinhas que as crianças fazem. Ah, Tá, então vamos fazer cartinha para a gente escrever para uma outra criança jogar, para a gente jogar. O lince, eu acho que é dos jogos que eu mais usei em toda a minha vida. eu imagino. Ele é bem usado aqui também. É. Eu acho que esses jeitos que vocês falaram do Lince são muito legais. Eu vou dar um depoimento um pouquinho diferente. Foi com o Lince, mas isso dá para outros jogos também. É uma menininha que ela tem necessidade de burlar regras, de mudar regras durante o jogo. E aí eu comecei a não proibir de mudar as regras, mas que as regras fossem mudadas dentro de regras. E aí Tá. o lince que ela fez, e ela está Ah, sempre preocupada em ganhar. Então ela olhava mais para o que eu tinha para achar do que o uhum. que ela tinha para achar. E aí ela falou assim: posso achar uma sua? Eu vou achar uma sua, né? E aí a gente começou a colocar essa regra que é o lince rouba-monte. Então ela Ah, pode roubar olha, as minhas se eu não for tão rápida quanto ela e eu roubar as delas, né? que Então legal. vai um pouco dessa área da linguagem, dessa área da classificação e vai para essa área que você tentou trazer também, que é do emocional. E aí Tá agora junto, né, o Val? Não tá divertimento descolado. e o divertimento dela agora é construir novas regras e deixar as regras escritas para os outros jogarem também na regra que ela colocou. Então, ela usa regras, mas ela usa regra, ela muda as regras, mas dentro de regras, né? E eu acho que isso foi incrível e dá para fazer com vários jogos, né? Isso que você falou, né, que aí é do campo mais do emocional, do compartilhar. Eu vivo muito isso aqui no consultório, de crianças menores, quando elas criam uma regra de jogo, ou criam um jogo, elas falam, olha, você pode ensinar isso para as outras crianças que vêm aqui, tá? Muito fofinhos, né? Sim. Maria de Lourdes escreveu. Conta pra Escreveu, é? gente, Maria de Lourdes. Você tá aí, toda participativa, fala pra gente. Então, esse não foi exatamente com o Lince, porque era na escola, e Aham. a gente, isso faz muitos anos. Eu usei, tínhamos muitas caixas de fósforo, juntamos muito, e essas caixas de fósforo eram encapadas e nós colávamos, às vezes palavras, às vezes alguma coisa que desse para formar frases, figuras, e daí eles iam formando junto com os grupos, né? Formando frases, histórias, e depois, quando eles já começavam a escrever, eles iam escrevendo. É como se fosse um quebra-cabeça e eles iam trabalhando a escrita, a leitura e a imaginação e a Aham. criatividade. Nós Aham. não tínhamos esse jogo na escola, a gente tinha que montar Sim, algo, não né? tá. Eu conheci Ótimo. essa brinquedoteca que você falou. Da Indianópolis? Conheci a Ah, escola. que Fui bacana. visitar já, fui visitar há muito tempo atrás. Eu sou Ba- antiga na educação, mas só dentro de Eu escola. também. Eu sou bem antiga, minha vida inteira foi na educação, mas dentro de escola.
não Da dentro do escola. consultório, né? Tá, Eu estou de tá, consultório ouvindo vocês, mas como tá. eu sempre eu amo, né, a escola, aquele barulho, as crianças, né? Então, eu É, sempre trabalhei na coordenação com as uhum, professoras, né, criando e fazendo com que elas montassem também jogos, trouxessem coisas diferentes para a gente fazer, né? uhum, uhum. Carla, fala a sua, que você... depois tem uma outra A pessoa que Laís. A Laís, que Laís. desapareceu. Então, a Carla e a Laís. Laís, pode falar sem câmera, não tem problema, tá? Então, eu adoro também o Lince, né? Criança que não gosta de ler, eles chegam muito sem querer ler, né? Geralmente. Então, a gente brinca de ler a filipeta e encontrar a imagem. Então, sorteia a filipeta, daí tem que ler e localizar a imagem. Uhum. Ou eles escrevem a imagem, a gente mistura e brinca de pegar e localizar também, que eles Tá, adoram. E eles leem sem perceber. Ó, vou ler, depois a Virgínia fala, tá, tá Virgínia? bom. Acho, acho que eu faria o seguinte: falaria dois elementos que têm alguma semelhança e a criança teria de falar uma semelhança. Por exemplo, cavalo e baleia, e a criança poderia falar mamífero, ou Ah, animal, ou dois olhos, que é um trabalho bem interessante de classificação super, também, né? super, Ela coloca aqui, imagina associação, categorização, comparação, diferenciação. Perfeito, isso mesmo. perfeito. Bem legal. Eu geralmente tento brincar com campos semânticos, né? Vou falando também de cores. Ah, vamos procurar determinada quantidade de figuras de tal cor. Ou também vou trabalhando com pistas, né? Vou dando as características e a criança precisa procurar a figura que corresponde àquelas características, aquelas pistas que eu estou dando. Ou então faço aquela brincadeira, eu vejo com os meus olhinhos, que nada mais é também que dar as características, né, do que a gente está observando. Alguns tentam seguir o meu olhar, né, para ver para onde eu estou olhando Eles e fazem não isso. ouvir as pistas, as É, características, mas eu acho que é uma estratégia bem interessante, né, para diversificar um pouquinho o uso do Lince com eles também. E eles ótimo. adoram esse eu vejo com os meus olhinhos. Que graça. Gente, é muito Virgínia. rico. Eu acabei de ter uma ideia, não foi o que eu fiz, mas de uma ideia de você dizer assim: olha, eu estou ao lado direito da rosa. E Aham. duas casas para frente tem uma baleia. E da gente poder trabalhar essa orientação espacial. Essa ideia eu tive agora. Que E ontem eu ótimo. trabalhei também uma questão de inibição. Então, por Hum, exemplo, tá lá o saquinho, né? E a gente vai tirando, e se tem sei lá, a gente decide juntos, né? Ah, vai ser um animal ou uma fruta. Não pode dizer. Então, por exemplo, eu tiro lá, rosa, tiro outra, avião. Aí, se sai um animal, eu não posso dizer que é um animal. Aí eu tenho que dizer uma palavra que eu falei para a criança falar lince. Mas poderia ser uma outra palavra qualquer que a gente inventasse aham. para trabalhar a inibição, né? Então, algumas cartas, algumas categorias são proibidas, O né? que No pode caso, dizer o que não pode, né, Virginia? exatamente. Tá, Então, para trabalhar essa inibição. tá. Gente, olha quantas ideias, né? Olha que legal. Vou contar como é que eu uso aqui. Eu acho que fui anotando aqui tudo, tem ideias muito bacanas, gente. Algumas delas talvez eu seja repetitiva, aí vocês me desculpem, acho que vocês já falaram também algumas. Mas olha, por exemplo, sortear duas ou três figuras e formar uma frase com coerência e escrever, né? Colocar as fichas nas figuras que tenham, esses já falaram, tenham letra tal ou a sílaba tal, né? Não é que comece, é que tenha. Porque começa é mais fácil do que tenha a sílaba, eu acho, né? Colocar a ficha na figura que comece com a repetição da vogal da palavra bala, por exemplo. Então, ela tem que identificar o que é vogal, o que é consoante, qual é a vogal que se repete. E aí ela vai pôr a fichinha em palavras que começam com A, né? Que seria o caso. Aí eu até elenquei aqui, tem alicate, abelha, abóbora, âncora, avião, apito e árvore. Eram as palavras que no meu tabuleiro tinha, né? Sortear duas ou três figuras e formar uma frase com
Aí você estabelece o número de palavras dessa frase. Não pode ser menos, nem pode ser mais. Que aí é mais difícil do que formar uma frase, né? Qualquer. Colocar a ficha nas figuras que têm o mesmo som, inicial, medial ou final de, e aí você dá o som, né? Mostrar uma figura e dizer uma palavra que rima com ela. Mostrar uma figura e a criança pareia com outra da mesma categoria, não é a mesma figura, igual, né? Então, ou ferramentas, vestuários, animais, mobiliário, alimentos. Que aí a gente está falando, acho que o Cabal até falou de classificação, né? Figuras que tenham tantas letras ou tantas sílabas. Então, ela tem que olhar a figura, tentar montar essa palavra na cabeça, contar mentalmente quantas sílabas tem ou quantas letras tem, e aí ela põe a ficha dela, né? Seria um outro jeito. Peraí, agora eu vou pegar umas outras que tem aqui do livro. Acho que vocês já falaram até sobre essa aqui. Sortear uma figura e descrevê-la dizendo cinco coisas sobre elas. Sortear uma figura e dizer qual é a última sílaba da palavra representada. Sortear uma figura e dizer onde se pode encontrar aquele objeto. Sortear uma figura e dizer quando utilizamos o objeto nela representado. Quem utiliza esse objeto representado? Para que ele serve esse objeto representado? Sortear duas figuras e dizer duas semelhanças e duas diferenças entre elas. Organizar uma sequência de figuras por tamanho, considerando o tamanho que possuem na realidade. Que ali no tabuleiro tudo tem o mesmo tamanho, né? Fazer um ditado de figuras, escrevendo seus detalhes para que as crianças encontrem, vocês falaram. Jogar como dominó, distribuindo as figuras entre os participantes e pondo uma figura na mesa. Aí cada jogador deverá colocar, né, do lado uma figura que tenha ou uma semelhança ou uma diferença em relação àquela figura que está ali. E ele tem que descrever qual é a semelhança, aí pode ser categoria, a cor, o tamanho, a quantidade de letras, as sílabas que tem, né? Dividir os participantes em dois grupos e dividir as figuras entre eles. Cada grupo pede ao outro que apresente uma figura com uma determinada característica semelhante. O grupo que não tiver perde ponto, o que tiver ganha ponto. Espalhar todas as figuras, misturando-as, e depois pedir às crianças que encontrem figuras que representem, aí você dá a consigna do que você achar importante ali naquele momento, dentro de tudo que a gente já foi criando aqui juntas, né? Então, vejam que um jogo que inicialmente servia para duas coisas, discriminação visual e pareamento. Tudo que a gente foi pensando aqui, mais outras coisas que a gente vai criar depois daqui, aumentou a lista de habilidades. Né? Além dessas duas, foi para comparar, quantificar, manipular os sons, reconhecimento, construir, que vai construir frases, criar, raciocinar, falar, classificar, associar, calcular, que na hora que eu tenho que calcular quantas letras tem, quantas sílabas tem, combinar, escrever e organizar. Então, a gente já trabalhou muito mais habilidades, né, com esse material do que o próprio jogo propõe, né? E isso que eu acho que é o mais bacana, né, desse trabalho da gente, né, Maria Luz? Tanto você na escola, quanto quem não está na escola, né, com aluno particular, com os nossos aprendentes. A ideia é que isso se expanda, né? E a gente vai criando mais jeitos de lidar com a mesma coisa. E eu acho que isso, Sandra, assim, você está falando, e eu estou ouvindo você, e eu já tive um monte de ideia. Tem uma lista aqui de coisas para falar que eu tive de Não é ideia. legal isso? Eu falo, não, eu vou falar que dá para fazer isso, mas eu não vou falar porque eu acho que todo mundo está nesse movimento, todo mundo está criando, todo mundo vai olhar o lista e falar, gente, esse jogo até é baratinho para tudo que eu vou usar com ele, né? Mas eu fiquei pensando que foi uma coisa que não apareceu, o quanto na matemática a gente pode usar também, quando a gente, antes de contar quantas fichinhas cada um tem, você fazer uma estimativa, né? Usar os conceitos matemáticos. Quanto a mais eu tenho do que você, porque eles leem no problema, quanto a mais, eles fazem conta de mais. Conta demais isso. Então, Na olha hora. quanta coisa nos resultados, né? Quando a gente for trabalhar quem ganhou e quem perdeu,
quanta coisa a gente pode trabalhar também da área da matemática que não veio nesse momento, porque o Ulisses acabou vindo, né? Então, eu acho que isso é interessante, mas o quanto o brincar é gostoso, a gente está se divertindo aqui. E o nosso brincar não é o jogar em si, né? Mas a gente está brincando na medida em que a gente está pensando tudo isso. O nosso brincar, eu lembro que uma vez eu estava fazendo curso com a Alicia, e ela Hum, falou que, nossa, que o brincar do adulto é escrever e grifar o texto que ele está lendo. Gente, eu brinco pra caramba, porque todos os meus textos são escritos, né? E isso que a gente está fazendo é um brincar diferente. Quando sim, a gente está, né? Mas eu acho que é isso, você trouxe o brincar e o desenvolver o pensamento mesmo, que a gente está brincando e a gente está cheia de ideias. E se a gente ficar aqui mais tempo, a gente vai ter mais ideias ainda, né? Então, nossa, eu achei muito legal. E como é fácil se arriscar quando a gente está brincando. Todo totalmente, mundo porque deu a você sua está ideia aí, né? livre, né? Não teve a gente não estava julgando se estava certo ou errado, então não é esse o intuito, então a gente não vai trazer isso, porque o brincar ele não traz isso de ser certo ou errado. E ele traz essa fluidez e essa vontade de se arriscar e de fazer diferente. Então, o brincar por si só, ele desenvolve o pensamento, ele desenvolve tudo, toda essa lista que você falou no começo, né? Todas as características que você deu. Que legal. Muito, eu Você está gostei muito, falando, gente. Val, eu estou me vendo aqui, né? Porque até ela me mandou uma mensagem, a Val falou, a gente vai entrar às 7h40, se você... Eu falei, não, eu estou preparando o material. Eu me empolguei tanto que eu estou cercada por um monte de material. Na hora que você falou de matemática, eu já olhei ali que eu ia pegar, mas eu olhei o horário também, né? Que a gente tem que Uhum. respeitar o horário. E é isso, na hora que você já se empolgou de fazer mais uma outra listagem de coisas que a gente pode fazer, e eu aqui empolgada querendo mostrar as outras coisas, é isso que o brincar alimenta a gente, Uhum. alimenta, né? E aí, assim, eu queria, enfim, terminar esse encontro, eu sei que aí já está dando o horário, primeiro com um outro trecho da Alicia Fernandes, né? Porque são duas autoras que eu amo de paixão, a Alicia Fernandes e a Sara Paim, que são duas autoras da psicopedagogia que tratam da subjetividade da aprendizagem, né? E aí depois a Raquel, ela vai passar os slides com uma finalização que eu preparei para esse encontro também, que eu acho que resume muito das coisas que a gente ou está sentindo ou que a gente falou aqui hoje, né? E que tem a ver com o brincar. Mas eu queria ler esse trechinho que a Alicia Fernandes fala de um livro, mas que a gente pudesse pensar no que eu vou ler em relação ao brincar também, tá? Usando o brincar para que isso aconteça. A Alicia diz assim: a libertação da inteligência, que é o trabalho psicopedagógico, né? Aí eu estou falando do meu trabalho. A libertação da inteligência somente poderá dar-se através do encontro com o perdido prazer de aprender. Por isso, a nossa principal tarefa em relação aos nossos aprendentes é ajudá-los a recuperar o prazer de aprender e, da mesma forma, para nós mesmos, recuperar o prazer de trabalhar aprendendo e de aprender trabalhando, né? E eu enxerto nesse trecho o brincar, com tudo isso que vem junto, né? Porque a gente ganha de presente o desenvolvimento de toda essa questão emocional e de todas essas habilidades cognitivas que vem junto.
É isso, gente. Obrigada. Eu amei poder compartilhar essa 1 hora e tanto com vocês e ouvir vocês. Foi muito bom. Espero que eu tenha ajudado com essa parte da minha experiência.